Saudação Abertos, esse é o episódio 67 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek, desse que é a sua terceira aparição na TV. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio The Brightest Star, de Star Trek Short Tracks. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 6 de dezembro de 2018. Este é o terceiro episódio da primeira temporada de Star Trek Short Tracks. Começamos então com a frase do episódio. Very dead, Mr. Spock. A frase é do Saru e diz: "Eu vi esperança nas estrelas, era mais forte do que o medo e eu fui em sua direção." Passemos à resenha. Engage. O episódio começa em Kaminar, onde temos um jovem Saru e outros na sua aldeia cultivando algas marinhas. Começamos a ouvir um monólogo explicando que toda a sua vida, enquanto olhou para as estrelas, Saru viu esperança. Mas não foi assim que ele foi criado. Quando Calpianos olham para as estrelas, eles veem a morte. Com isso, temos um flashback para uma época em que vários membros da sua aldeia estavam passando pelo processo biológico conhecido como Vara-Hai. E uma noite os Baú, uma outra espécie que partilha o planeta com eles, chamam-nos ao centro da aldeia onde há um totem. Este totem transporta-os para outro lugar e nunca mais são vistos ou ouvem-se falar deles. É o que é chamado da colheita, ou matança, como queiram. Saru explica que o seu povo caminha em direção à colheita de boa vontade porque acolhe a morte. Eles não a questionam. É-lhes dito pelo sacerdote da sua aldeia que quando os baús levam, a dor gerada pelo Vara-Hai para e isso preserva o grande equilíbrio do seu planeta, predador e presa, Yin e Yang. É um equilíbrio e esta é a vida de um Kelpian. Pai de Saru, Aradar, é o pároco ou o sacerdote dessa aldeia. Ele guia os habitantes da aldeia até o Vara-Hai para serem abatidos e é o guardião da paz entre os baús kelpianos. Mais tarde, Aradar regressa para casa com uma pequena peça de tecnologia. Ele explica que isso caiu da nave dos baús. Saru, a sua irmã Cyrano e seu pai sentam-se todos para uma refeição. Rezam antes de comer, seguram as mãos para cima e cruzando-se com as costas das mãos tocando. Quando começam a comer, Aradar diz a Saru para se desfazer daquela tecnologia logo, uma vez que é proibido mantê-la. Saru diz que assim fará que o seu trabalho tiver concluído. Mas ele está apreensivo e como seu pai tinha acabado de estabelecer contato com a nave baú, Saru pergunta o que há lá fora além dos céus. O pai dá uma resposta sacerdotal como sempre. O olho vigilante governa os céus. Saru pergunta se o seu povo poderia alguma vez alcançar as estrelas como os baú fizeram, e se existem ou não outros para fora além dos baú. Aradar dá outra resposta sacerdotal. Se o grande equilíbrio quisesse que nós voássemos, teríamos asas. Saru não está satisfeito e pergunta se os baú têm asas. Ele acha estranho e perturbador que eles se sacrifiquem aos baú em vez de pedirem para serem como eles. Isso enfurece seu pai, que está indignado que em circunstância alguma deve o grande equilíbrio ser perturbado. Aqueles que dão as suas vidas fazem para alimentar os baú, que torna a vida para outros kelpianos pacífica e confortável. Aradar termina a discussão dizendo que chegará o momento de cada um deles ser abatido, porque foi sempre assim e ele não tolerará mais questionar o grande equilíbrio. Saru concorda com certa relutância a fim de apaziguar o seu pai e por fim a discussão. Aradar diz que todos eles têm um lugar nesse mundo e em breve Saru compreenderá isso como ele compreendeu. Saru não compreendeu porque o equilíbrio significava não fazer perguntas e precisar de respostas a essas perguntas. Então mais tarde ele pega aquela peça de tecnologia e em vez de jogar fora, começa a estudar para entender a sua concepção e finalidade. Ele estava determinado a obter essas respostas e a usou para enviar uma mensagem esperando que houvesse alguém lá fora para ouvi-la. Esperou, verificando todas as noites para ver se alguém tinha respondido. Pensou que poderia ter de esperar para sempre, até que uma noite alguém respondeu a mensagem, enviando de volta um "Olá", isso é inestimável para ele. Ele conversa com essa pessoa durante algum tempo, começa a pensar em deixar caminhar. Então ele tenta ver se há alguma coisa que se mantém ali, perguntando ao seu pai o que aconteceria se ele chegasse ao Vara-Hai antes da próxima colheita. Aradar diz apenas que seria a sua vez, que seriam sentir-se honrados pelo olho vigilante ter escolhido para manter o equilíbrio. Saru está sem palavras e pergunta como é que essa vida poderia ser suficiente para eles, simplesmente aceitar que ela fosse tomada. Saru então decide partir e a pessoa do outro lado dessa chamada diz que o virão buscar naquele dia. Ele sai com a irmã naquela noite e diz que vai para ela voltar para casa enquanto há luz lá fora. Ele quer observar as estrelas durante algum tempo. Ela sorri e dá para ele uma faca que é usada para podar flores. Ela diz para poder podar algumas flores que florescem à noite e olhar para baixo em vez de em quando, porque também há beleza próxima ao chão. Ele diz adeus de uma forma que parece definitiva, embora ela não tenha certeza do porquê. Cyrano vai para casa, Saru muda-se para um local remoto. Uma nave da frota estelar aterriza perto da sua posição e ele é saudado pela tão-tenente Philippa Georgiou, que serve a bordo da USS Arquimedes. Ela diz que é bom finalmente colocar um rosto no nome depois de conversar com ele durante tanto tempo. Ela diz que
que supôs que ele a contactou com tecnologia que não era dele. Ele tem medo que ela o repreenda, mas em vez disso ela o felicita por ser o primeiro e único Kelpiano capaz de manipular aquela tecnologia. Ela diz que ele é extraordinário e ele agradece pelo elogio. Jojo diz ainda que não é o momento dele agradecer ainda, porque se ele vier com ela, tudo que ele sabe irá mudar e ele nunca mais poderá voltar ao seu planeta devido à primeira diretriz. Ela acrescenta que já era incrivelmente difícil para ela convencer a frota a abrir uma exceção para ele. Saru para, demora um momento, mas olha para sua aldeia e diz: seu lugar não é mais ali. Eles entram na nave e partem. Cyrano olha para as estrelas antes de entrar ao passar a noite e vê uma luz no céu. É a nave auxiliar que vai entrar em dobra. No monólogo final de Saru, ele diz que viu esperança nas estrelas, a esperança era mais forte que o medo e atreveu-se a caminhar em direção a ela. Passemos então a questionamentos e opiniões. Esse é o episódio onde nós vemos a origem de Saru na Frota Estelar e por que até ali ele é o único Kelpiano na Federação. É um episódio de origem. Vemos então pela primeira vez Cyrano, a irmã de Saru, que nós vemos ela na segunda temporada. Seu pai Aradar, que não veremos mais, pelo visto ele passou pelo Varahai, e um pouco do seu mundo. Este episódio pavimenta o que a gente descobre sobre Saru, o Varahai e os Baú, que estão lá no episódio da Sound of Thunder, sexto episódio da segunda temporada de Discovery. É um belo episódio centrado nele, na sua história, com a participação especial da Tenente Georgiou, com um tanto de maquiagem e computação gráfica para rejuvenescer Michelle Yeoh, né? Note que eles não são simplesmente gado indo para o abate, eles encaram o grande equilíbrio como um ritual religioso, mas sem ter dúvidas quanto a essa sua fé. Saru foi o primeiro a questionar. Muito se diz que um religioso tem que ser como os Kelpianos, aceitar sem duvidar, mas como disse um grande teólogo, crer também é pensar, ter fé não significa que não haverão dúvidas, mas pelo visto os Kelpianos aceitavam tacitamente tudo que lhes era colocado, sem parar e perguntar porquê daquilo. E vamos lá, Doug Jones, como sempre, excelente. O resultado desses acontecimentos desse episódio é como pela segunda e terceira temporada de Discovery. Curiosidades. Computer? A língua kelpiana foi criada por Mark Okrand, o mesmo linguista que criou os idiomas Klingon e Vulcano. A produção desse episódio ocorreu simultaneamente ao episódio The Sound of Thunder, sexto episódio da segunda temporada de Discovery, provavelmente para economizar em locações e próteses. A locação que é o vilarejo kelpiano, na verdade, é o Scarborough Bluffs Park, em Toronto, Canadá. Tem um errinho de continuidade ali. Na nave auxiliar que vem buscar Saru, no seu casco está escrito SHN-03. Significa que é o terceiro shuttle da USS Shenzhou. Mas ela não veio da Arquimedes? O que fizeram depois? Tiraram o SHN dos shuttles, só deixando o número 03. Um diálogo no episódio The Sound of Thunder deixa entender que esses acontecimentos ocorreram 18 anos antes desse episódio. Os Baú adquiriram capacidade de dobra com suas naves 2 anos antes, logo 20 anos. Então, são 18 anos. Antes, Saru abandonou caminhar para ir para a Federação. Conclusão? A most fascinating thing happened. É um bom episódio, bonito, tocante, que nos apresenta mais a respeito do alienígena favorito de todo mundo em Discovery, o Saru. E com isso fechamos mais um episódio do Dobra 9. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Visite-nos em www.comboconteúdo.com, leia e ouça, consuma conteúdo gerado pela Combo, participe da campanha de financiamento coletivo em apoia.se/combo, visite o Retrocomputaria em www.retrocomputaria.com.br, também nas nossas redes sociais como Twitter, Instagram e YouTube, e o Trek Brasilis da mesma forma, www.trekbrasilis.org, a fonte definitiva de Star Trek em português. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até o próximo episódio. Frequência e saudação encerradas. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.